Sim, concurseiro! Hoje trouxe algumas questões específicas para o concurso do TJ de São Paulo. São questões que estão no nosso curso para este concurso. Acesse agora mesmo o nosso site cienciaexata.com e faça você também parte da nossa turma. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, questão de nível médio para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje estamos contemplando verbos. Um enunciado possível em substituição à fala do terceiro quadrinho, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa já deixo a primeira dica. Você precisa de saber conjugar pelo menos um verbo da primeira terminação ar, da segunda da terceira ir, em todos os modos e tempos verbais. Isso é o mínimo. Eu tenho muita dificuldade em verbo e preguiça também, porque não pode. Aprenda aqui, já é o primeiro passo. Depois, ficar muito atento ao modo subjuntivo. Por quê? Porque o modo subjuntivo é o mais cobrado pelas bancas. Depois, ficar atento aos verbos ver e vir no modo subjuntivo. E depois também os verbos derivados. Isso daqui é clássico, já pega o seu caderno e anote aí. Então vamos ver. Nós temos de observar como vamos reescrever este trecho. Prefiro trilhar os caminhos da verdade. Não esqueça de levar um capacete. Como eu posso reescrever esta frase ficando de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Que disse ainda há pouco, fique atento ao modo subjuntivo. Olha o se aqui. O se está lá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse, aí vamos lá, se eu amasse, se eu partisse. Olha o se aqui de novo no modo subjuntivo. Já vou escrever aqui, subjuntivo. De novo, modo subjuntivo. Caso você alguma coisa, modo subjuntivo de novo. Então, só para comprovar que o modo subjuntivo é muito cobrado pela VUNESP. Trouxe aqui uma breve síntese do modo subjuntivo. Então, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, o presente do subjuntivo, olha o que aqui, o pretérito imperfeito, olha o se. Podem ser outras palavras, sim. Olha o futuro aqui, pode ser o quando ou se eu for ou quando eu for. É muito importante você estar atento ao modo subjuntivo. É verbo derivado? Vamos pegar aqui o verbo manter. Aí vamos escrever aqui, eu tenho o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Mestre, como sei que o verbo manter é derivado do verbo ter? Você vai fazer a mesma conjugação. Por exemplo, eu falo lá no presente do indicativo, eu tenho muito dinheiro, eu mantenho muito dinheiro em caixa. Então, deu aqui a mesma terminação, tenho e mantenho, verbo derivado. Muito importante você observar aqui, do verbo ir, vamos colocar aqui, eu não falo quando eu ir à sua casa. A forma correta é quando eu for à sua casa, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Não existe. Se eu ir, não. Vou colocar o se aqui. Se eu for. Lá no presente do indicativo, se fosse o verbo amar, eu falaria o quê? Que eu ame, não é isso? Que tu ames, que ele ame. E aqui ficou o quê? Do verbo ter seria o quê? Que eu tenha muita saúde, muita sorte. Então, que eu mantenha, que tu mantenhas, que ele mantenha, que nós mantenhamos, que vós mantenhais, que eles mantenham. Então, se fosse lá no presente do subjuntivo, eu falaria o quê? Que eu ame, não é isso? Então, aqui eu tenho um verbo da primeira conjugação. Então, amar, se é da primeira conjugação, o a vira o é. Não é isso? Mestre, e se for da segunda e da terceira? Vou colocar aqui acima mesmo. Então, vamos colocar aqui o verbo beber. Eu falo o quê? Que eu beba, não é isso? Que eu beba muita água. E o verbo partir, mestre, que é da terceira conjugação. Então, seria o quê? Que eu parta. Então, modo subjuntivo dos verbos regulares, ou aquele da primeira conjugação, o ar,
Vou circular aqui, vira o E. Mestre, se for da segunda e terceira, então o A vira E, e se for E e U, viram A. Então, que eu beba, que eu parta, que eu divida. Isso já vai ajudar bastante. Pretérito imperfeito, o modo subjuntivo, ele já vai indicar o quê? Um desejo, uma possibilidade, vamos colocar aqui. Possibilidade, desejo. Então, isso daqui é o modo subjuntivo. É uma probabilidade. Pode ser que aconteça e pode ser que não. Ok? Então, são ações que não foram realizadas. Se eu tivesse, então eu falo o quê? Se eu tivesse, se eu mantivesse. Então, se tu tivesses, se tu mantivesses. E aí vai. Como é um verbo derivado, a mesma conjugação do verbo ter. Então, fique muito atento, porque as bancas vêm e colocam de forma diferente, mas se é derivado, tem de ter a mesma conjugação. Voltando, então, se você se mantiver, aí eu falo assim, ó, se você tiver muito dinheiro, se ele tiver, se ele mantiver, certinho, verbo derivado, olha o se, modo subjuntivo. Nos caminhos da verdade, leve um capacete. Então, aqui estou te dando uma sugestão, uma dica. Então, leve você. Então, aqui já é o modo imperativo. Corretinha a alternativa A. Por quê? Ah, mestre, aqui, ó, leve vem do verbo levar. Então, eu falo o quê? Ama, ou então eu falo ama ou ame. Eu vou te dar um conselho, vou colocar aqui. Eu falo o quê? Ame, beba, divida. Vou colocar aqui. Divida. Lá no imperativo afirmativo, aí eu falo o quê? Você. Eu falo assim, ame você, beba você, divida você. Então é muito importante você se lembrar também. Quando lá no imperativo afirmativo, quando estiver se referindo a você, a primeira conjugação, o A vira E. E a segunda e a terceira viram A. Igual lá no modo subjuntivo que acabei de explicar. Então, aqui também no modo imperativo afirmativo, quando estiver se referindo a você. Então, não é leva um capacete, é leve um capacete. Estou te dando uma dica, uma sugestão, olha aqui, não esqueça lá em cima, isso aqui é o quê? Imperativo negativo. E aqui é o imperativo afirmativo, então o correto é leve, beba, ame, estude, correto? Se você ir, não, acabei de dizer o quê? Se você for, não é isso? Quando eu for, quando tu fores, quando você for. Então, aqui o correto seria isso. Se você for pelos caminhos da verdade, leve um capacete. Caso você se mantenha, aí vamos ao mestre, o verbo manter, ele é derivado do verbo ter. Então, se eu falo o quê? Caso você tenha, então, caso você mantenha. Não é isso? Então, caso você se mantenha nos caminhos da verdade, lembre de levar um capacete. Então, eu não falo, caso você venha, não. Caso você venha, caso você tenha, caso você mantenha. Ainda que você se mantenha, olha aqui. Então, eu falaria o quê? Ainda que você se mantenha, será que está correto ou não? Ainda que você se mantenha, mesmo que você se mantenha, eu não falo, ainda, mesmo que você tenha dinheiro, não, mesmo que você tenha dinheiro. Se é tenha, é mantenha. Não é leva um capacete, aqui é leve um capacete, aqui é o imperativo afirmativo. Caso você vá pelos caminhos da verdade, lembra-se de levar um capacete. E agora? Caso você vá, ok. Então, quando eu falo lá que ele vá, que eu vá, que você vá pelos caminhos da verdade, lembra-se, não é lembre-se. Aqui é o imperativo afirmativo. Então, lembrar é da primeira conjugação, não é isso? Aí o A vira E. Então, o correto seria o quê? Lembre-se. Caso você vá pelos caminhos da verdade, lembre-se de levar um capacete. Então, posso vir e descartar também a alternativa A, correto? Poderia também falar caso você for. Olhe lá em cima, se você for e não se você ir. Então, caso você vá pelos caminhos, caso você for
pelos caminhos. Esse caso aqui ele pode ser substituído por se. Isso daqui é uma conjunção condicional. Então, se você for pelos caminhos, lembre-se de levar um capacete. Complexo, sim, mas verbo é um assunto muito complexo. Mestre, uma dica, você precisa estudar muito. Baixe aí um aplicativo de verbos no seu celular, vai estudando. Os verbos regulares, eles vão ter a mesma desinência, já facilita um pouco. Mas os irregulares realmente apertam mais. Essa questão aqui eu quero que você pare o vídeo e resolva. É um pouquinho mais difícil, nós vamos marcar a alternativa correta quanto à concordância verbal. Parou o vídeo? Resolveu? Vou explicar de forma bem paulatina e com bastante dedicação, com bastante engajamento aqui, que é o que quero de vocês. Vamos ver então. Marcou? Qual é a alternativa correta? Se acertou, parabéns. Se não, vamos agora à solução. A frase reescrita a partir do texto assume versão correta quanto à concordância verbal em. Vamos para a letra A. Vamos ver aqui então. A cifra volumosa de 3 bilhões não são suficientes para sanar os problemas. Esta alternativa está correta ou não? E agora, quando aparece, deveria ser é suficiente ou não? É o que a gente vai ver agora. Observe aqui o que diz a regra. Mas primeiro vamos compreendê-la aqui. A cifra volumosa de 3 bilhões não são suficientes. Primeira coisa, circule o verbo. Vou circular aqui também um predicativo. O que não é suficiente? A cifra volumosa de 3 bilhões. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito. E a cifra é o quê? Um sujeito simples. Se o sujeito é simples, o verbo tem de ficar no singular. Então, a cifra é suficiente. Eu já gabaritaria a questão. O examinador aqui foi gentil. Por quê? Você vai concordar o verbo e o predicativo, esse predicativo que exerce a função de adjetivo. Ele vai concordar com o sujeito simples, então já descartei. A cifra não é suficiente. Mas se aparecesse essa frase lá, por exemplo, os 50% é suficiente ou são suficientes? Vamos ver o que fala a regra? Quando aparecerem estas expressões, é muito, é pouco, é mais de, é menos de, é suficiente, acompanhadas de especificação, ou seja, acompanhado de um valor, de uma quantidade, medida, preço e tempo são invariáveis. Olha aqui, R$30 é pouco. Então, olha aqui está relacionada a uma quantidade, não é isso? Então, apareceu a expressão acompanhado de um especificador que neste caso aqui de quantidade ou de preço, né? O especificador de preço, eu poderia falar o quê? Poderia não, eu tenho que falar o quê? R$30 é pouco, é invariável. 10 quilos é muito, então apareceu essa locução. É muito e aqui nós estamos acompanhados de algo que indica o quê? Uma quantidade. Então, 10 quilos é muito. Olha aqui ficou fácil para você memorizar. 1 é pouco, 2 é bom, eu não falo 2 são bons. 2 são bons, né? Eu não falo 3 são demais. Então, lembre-se disso aqui, ó, vai ajudar muito. 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Apareceram essas locuções, indicando valor, quantidade, medida, preço, tempo, elas são invariáveis. 50% é suficiente. Então, olha aqui, apareceu o é suficiente, mais um especificador de quantidade. 50% é suficiente. Certo? Fácil? Sim. Que bom seria se o português fosse assim. Aqui já apareceu o quê? Quando vier acompanhado de um especificador, de um artigo, aí já vai para o plural. Os 50% são suficientes, ok? Até aqui vem a regra, aqui já vem a exceção. Tem o artigo? Concorda com ele, então vai para o plural. Os 50 quilos são suficientes para sobrevivermos, ok? Mas aqui o que as bancas mais cobram, e a VUNESP não é muito comum cobrar dessa forma, aparecerem essas locuções acompanhadas dessas especificações, indicando valor, quantidade, medida, preço e tempo, são invariáveis, correto? Alternativa B.
E agora, mais que uma crise social, tratam-se elocução verbal, eu já venho e circulo o verbo. E agora, tratam-se de uma crise vital, como vai ser ou trata-se de uma crise? Não sabe? Veremos agora o que fala a regra. Gente, apareceu o se, primeira coisa que você vai fazer é circular o se. Aí você vai identificar a transitividade do verbo. Trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Sujeito indeterminado. Não tem o sujeito aqui. Quando ocorre o índice de indeterminação do sujeito? Com um verbo intransitivo, com um verbo transitivo indireto, que é o caso nosso lá em cima, ou um VL, que é um verbo de ligação. Aí o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado. Necessita-se de quê? Verbo transitivo indireto. O se será o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Isso daqui é o sujeito? Não, o sujeito é indeterminado. Então, o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Ele confia em quê? Esse se, primeira coisa, circule o se, índice de indeterminação do sujeito. Ele confia em quem? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, aí nesse caso eu tenho um índice de indeterminação do sujeito e o verbo é sempre na 3PS, terceira pessoa do singular. Então aqui o correto seria o quê? Trata-se de uma crise. Observe aqui, no necessita-se de empregados, não importa se está no singular ou no plural. Não importa. O que importa aqui é a transitividade do verbo. Então, a alternativa B está errada. Tanto as empresas como os indivíduos rapidamente se mobilizou no combate da pandemia. E agora, que está fácil ou está difícil? Então, eu tenho o verbo. Tanto se mobilizou, e agora, rapidamente se mobilizou no combate à pandemia. Vamos ver? Então aqui tem a explicação também. Quando os núcleos do sujeito são unidos pelas expressões correlativas com tanto como, não só, mas ainda, não somente, não apenas, mas também, tanto quanto. Aquelas que as bancas mais cobram são essas daqui. Então, aqui nós temos o quê? Tanto quanto e também tanto como. Então, fique atento. O verbo fica de preferência no plural. Aqui ficou fácil porque tanto as empresas como os indivíduos se mobilizou. Não, mesmo que fosse só um, olha aqui, as empresas se mobilizaram, não é isso? Mobilizaram. Eu falo assim. E o quê? Os indivíduos se mobilizaram também, mobilizaram no combate à pandemia. Então ficou bem fácil aqui, por quê? Mesmo que fosse um ou outro, mas se fosse no singular, tanto a empresa como o indivíduo rapidamente se mobilizou ou se mobilizaram. Vamos retirar aqui, vamos deixar no singular. Então, apareceu aqui essa expressão correlativa, tanto como, tanto quanto, por exemplo, ou tanto como também, você vai observar o que? O verbo fica de preferência no plural, ele vai para o plural. Mestre, por quê? Observe, tanto a empresa como o indivíduo. Então, o que? A empresa mais o indivíduo. Então, aqui, um mais um, plural, não é isso? Por isso, o verbo vai para o plural. Dois se mobilizaram. Aqui ficou fácil, por quê? Eu já sei que o verbo deveria estar no plural, concordando com qualquer um deles. Mas se aparecer, você conseguiu compreender essa ideia de adição? Tanto o homem como a mulher chegaram, os dois chegaram, facilitou por isso. Vamos ver aqui, costuma haver em momentos de tragédia espíritos solidários. Tem o verbo haver, primeira coisa que você vai fazer é escrever sobre ele, existir. Ele está no sentido de existir? Nem todos estão. E agora, essa está correta ou está errada? Vamos ver? Costuma haver em momentos de tragédia espíritos solidários. Aqui já é clássico. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou tempo decorrido é impessoal, ou seja, deve ser usado sempre na terceira pessoa do singular.
Certinho, então, o verbo haver, eu poderia falar costuma ou costumam existir? Poderia, então, o verbo haver está no sentido de existir. Ele não vai para o plural, e ele não está no plural. Mas aqui o que importa é que tem um auxiliar. Aí você vai saber o quê? Se o verbo principal não vai para o plural, você precisa de se lembrar de que o seu auxiliar também não vai, ele vai transferir a impessoalidade para ele. Então, por isso que a alternativa D está correta. Ah, mestre, mas aqui na frente espíritos solidários. Costuma haver o quê? Espíritos solidários. Aqui é um complemento, isso aqui não é sujeito. Ok? Ele é um verbo impessoal, verbo haver, e ele transfere a sua impessoalidade para o seu auxiliar. Houve muitas guerras, existiram muitas guerras. Olha aqui, o auxiliar, se o principal não vai para o plural, o auxiliar também não vai. As pessoas haviam... Mestre, essa frase está correta? Sim. Mas você falou que o verbo haver não vai para o plural, se ele estiver no sentido de existir. Se ele puder ser substituído por tinham, vai. As pessoas tinham comentado aqui, ele é um verbo auxiliar, ok? Você pode observar que o outro estará no particípio. Então, existe o verbo haver também no plural. Existiram várias guerras existiram e devem existir. Se o principal vai para o plural, o seu auxiliar também vai para o plural. Se o principal não vai para o plural, o seu auxiliar também não vai. Show de bola? Fácil ou difícil essa questão? Até aqui, bem tranquilo. Aos doentes por causa do coronavírus, olha o se aqui. E agora? Vimos ainda há pouco, esse se é um índice de indeterminação do sujeito? Não sei, veremos agora. Então, primeira coisa, circule o se e identifique a transitividade do verbo. O que eu tenho aqui? Aos doentes por causa do coronavírus, soma-se, então vamos colocar na ordem direta aqui. Soma-se, eu não sei se é soma-se ou somam-se. Aos doentes, vamos colocar aqui, ó, aos doentes, 100 milhões sem esgoto. Vou colocar só 100 milhões. Aí você vai falar, soma-se a o que a quem? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos, o objeto indireto e o objeto direto. Mestre, e esse se é índice de indeterminação do sujeito, uma partícula passivadora, por quê? O se é uma partícula apassivadora do sujeito quando eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu já sei que o se é uma partícula passivadora e ela vai concordar com o sujeito. Olha aqui. Eles vendem o quê? Verbo transitivo direto, o se. Partícula apassivadora. Casas é um sujeito no plural, um sujeito paciente, então eu tenho uma voz passiva certinho. Sujeito paciente no plural. Eu falo, casas é vendidas ou casas são vendidas? Casas são vendidas. Então, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, vendem-se casas e vende-se casa, porque aqui eu tenho um sujeito no singular. O verbo concorda com o sujeito. E onde está o sujeito? Então, aqui eu tenho um objeto indireto. E o que é o sujeito aqui? O objeto direto. Então, soma-se 100 milhões. Vou fazer aqui embaixo. Longa essa alternativa, né? Então, vou colocar aqui, ó. Somam-se 100 milhões. E agora, eu falaria o quê? Soma-se o quê? Verbo transitivo direto. 100 milhões. 100 milhões é um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, por isso que está errado. O correto seria o quê? Aos doentes somam-se os 100 milhões sem esgoto tratado. Aí ele vem aqui e coloca aqui no começo. É importante você observar aqui a preposição a. Então, isso aqui não pode existir. Não pode ser sujeito. Não tem esse sujeito preposicionado. Ok? Então, fique muito atento aqui. Somam-se 100 milhões. Facilitou bem. Muito importante você compreender esse se, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula passivadora. Isso daqui vai fazer você gabaritar as questões.
E vamos que vamos, galera! Confira agora mesmo o nosso curso de matemática para você que vai prestar o concurso do TJ São Paulo neste ano de 2021. No primeiro módulo, nós temos as aulas teóricas. Se você tem dificuldades, eu recomendo que você não atropele esse módulo e comece por ele. No segundo módulo, temos as questões da VUNESP comentadas por assunto. Eu inicio as questões com questões mais fáceis. Conforme a gente vai avançando na lista, as questões vão aumentando o nível de dificuldade. No terceiro módulo do curso, temos as questões do TJ São Paulo. Eu resolvo com vocês todas as questões do TJ aplicadas pela VUNESP para o cargo escrevente técnico judiciário. No quarto módulo do curso, nós temos as provas da VUNESP aplicadas em 2021. Se você quer se acostumar com o padrão de cobrança da banca, você vai para esse módulo e vê lá o que a VUNESP está mandando. No último módulo do curso, temos os simulados exclusivos. Na descrição aqui desse vídeo você confere a data de aplicação de todos os simulados. Grande abraço e vamos que vamos!